as 4 causas que destroem a sua vida financeira. Hoje eu quero conversar sobre um tema que afeta a vida de muita gente e que muitas vezes a gente evita falar: as dívidas. Nós não vamos falar hoje só do endividamento, e sim sobre as 4 principais causas que acabam com a sua saúde financeira. E no final eu vou te dar a solução para todas elas. Divórcio. O fim de um relacionamento é sempre um momento delicado e os impactos vão muito além do emocional. Quando um casal se separa, há uma quebra não só afetiva, mas também financeira. O que antes era sustentado por 2 pessoas precisa ser reestruturado para funcionar separadamente. E esse processo costuma ser caro, desgastante e cheio de imprevistos. São muitos os custos que envolvem um divórcio. O próprio processo judicial já é muito caro. Além disso, tem o pagamento de pensão, a divisão de bens, a mudança de residência, a mobília nova, novos contratos de aluguel ou financiamento. Enfim, tudo isso representa uma nova realidade financeira, que sem um bom planejamento pode resultar em dívidas altas e duradouras. Desemprego. Perder o emprego é um dos eventos mais traumáticos para a vida financeira de qualquer pessoa. É como puxar o freio de mão do orçamento. A principal fonte de renda desaparece, mas as contas fixas continuam. E sem uma reserva financeira, o caos pode se instalar em pouquíssimo tempo. Afinal, a gente continua tendo que pagar o aluguel, ou a parcela da casa, a escola dos filhos, a conta de água, de luz, de internet. E se você não tiver um dinheiro guardado para esses momentos, é bem provável que a sua saúde financeira vá para o espaço. Doença. Uma doença inesperada pode comprometer rapidamente a estabilidade financeira de uma família. Mesmo para quem tem um orçamento equilibrado, pode ver tudo sair do controle diante de uma emergência médica. E quem não tem um plano de saúde acaba ficando ainda mais vulnerável. Embora o SUS ofereça um serviço essencial e gratuito, o acesso a atendimentos especializados pode envolver muita espera. E para quem está doente, o tempo se torna um fator crítico. E é aí que os gastos começam. Vêm as consultas particulares, os exames laboratoriais, medicamentos, internações, transporte, entre outros gastos. Desorganização financeira. A desorganização financeira é, sem dúvida, o mais comum e também o mais perigoso. Ao contrário das outras causas, ela não chega de forma repentina. Ela age aos poucos, silenciosamente, até que a gente perceba que já perdeu o controle total das finanças. Gastar mais do que se ganha, não acompanhar o extrato bancário, ignorar as datas de vencimento das contas, deixar de contabilizar os pequenos gastos do dia a dia, usar o cartão de crédito como se fosse uma renda extra. Tudo isso abre espaço para o endividamento. A grande maioria das pessoas sequer sabe quanto gasta por mês. Elas vivem no automático, pagando as contas quando chegam, sem saber exatamente para onde o dinheiro está indo. Nesse cenário, qualquer imprevisto, mesmo pequeno, pode se transformar numa bola de neve. O problema da desorganização não é só a falta de controle, mas a falsa sensação de que está tudo bem. A pessoa continua com o mesmo padrão de vida, mesmo quando a renda já não comporta isso. E aí, quando os boletos se acumulam, a pessoa começa a contratar empréstimos e a usar o cheque especial para manter o padrão e as aparências, até o momento em que o limite acaba e as dívidas se instalam de vez. A solução para todos esses problemas não é mágica, mas é a única que funciona e sempre funcionou: a organização financeira. E eu sei que tem gente que só de ouvir isso já pensa: ah, esse papo de novo? Sim, isso de novo. Até o dia que você começar a se organizar e parar de ser refém das dívidas, parar de ser refém do banco. Quando a gente se organiza, a gente não só evita as dívidas, como também se prepara para o futuro, que pode ser imprevisível. E não é só eu que estou falando isso não, tá? Uma pesquisa da CNDL mostrou que no Brasil, a maioria das pessoas não tem uma reserva de emergência. E quando a pessoa não tem uma reserva, ela não consegue se proteger de nenhuma dessas 3 situações imprevisíveis: divórcio, desemprego e doença. E essas situações podem pegar qualquer um de nós de surpresa. E sem organização,
é muito fácil se afundar nas dívidas. Então a minha pergunta para você é: você já sabe para onde o seu dinheiro está indo? A organização financeira é o primeiro passo para você se proteger e construir uma vida mais tranquila. E se você quer saber como começar a se organizar, assista esse vídeo que está aparecendo aí agora. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!